Olha, gente, a medula é um tecido gelatinoso que fica nas cavidades do osso e, por conter células-tronco, é responsável pela produção de todo o nosso sangue. E por conta dessa grande responsabilidade de produção sanguínea, qualquer deficiência no seu funcionamento pode prejudicar e muito o nosso organismo. Dependendo da doença, fazer um transplante pode ser a solução, mas vários fatores são determinantes na hora dessa transfusão. Você sabe quais são eles? Sabe como se candidatar a doador? Olha, para explicar todo o procedimento, eu já estou aqui com a doutora Marcela de Moraes Barros, oncologista, mais uma vez. Que bom recebê-la, bem-vinda. Com a Adriana Costa, que é vice-presidente da Casa de Apoio às Crianças Portadoras de Neoplasia e Mielomeningocele, que a gente já explicou o que é aqui também no nosso programa. Tenho um prazer enorme em receber também a Irene Aparecida Rodrigues, que é mãe do Thomas José da Silva. O Thomas, que daqui a pouquinho a gente explica a história dele aqui pra galera de casa. Obrigada pela sua presença, tá? O pessoal falou assim, ele não fala muito, tá bom, eu não vou falar muito com o Thomas então. Marcela, antes de tudo, mais do que importante, a gente até tem fotos para caracterizar, eu já peço para a produção colocar as fotos que a gente separou, para explicar direitinho o pessoal de casa, que tem essa dúvida tremenda ainda sobre o que é a medula e qual a função dela no nosso organismo. Tá aí a foto caracterizando bem, Marcela. Isso mesmo. Então, como você já mesmo falou antes, né, a medula óssea ela é responsável pela nossa produção, porque existem dois tipos de medula. A medula espinhal, que é aquela que leva os nervos pra gente mexer as pernas, né, os braços, e a medula óssea, que ela fica dentro do osso. Então, dentro desses ossos, dos maiores ossos do nosso organismo, o nosso sangue é produzido. Então, é produzido a hemoglobina, que é responsável pra gente ficar coradinho, vermelhinho, não ter anemia. Os leucócitos são células de defesa, imunidade, que são os glóbulos brancos. E as plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue, para a gente não ter problema de coagulação. Então, o que acontece? Na leucemia, os leucócitos, são células de defesa, eles começam a se proliferar muito rápido. E daí... A leucemia é isso? É isso. É o excesso de proliferação de leucócitos. Isso, dos leucócitos imaturos, que a gente chama, que né? Apesar que não é o certo. de ser o defensor do organismo, mas daí situação... vem imaturos, jovens, e que não conseguem combater, que não são suficientes, não são fortes o suficientes para conseguir combater a infecção. E acaba daí prejudicando todo o funcionamento do organismo no final das contas, E né? por que se caracteriza como câncer? Porque é uma doença que se reproduz desvairadamente, sem controle. Então, é o DNA da célula que é alterado, ele começa a se replicar de uma maneira desvairada que o organismo não consegue combater. Então, para isso, a gente tem que fazer quimioterapia para controlar. Por isso que é chamado câncer. Tá. Além da leucemia, quais são os outros problemas que podem vir a ter se a nossa medula não estiver em bom funcionamento? Daí alguns tipos de anemia, também pode, né, a aplasia de medula, que a gente chama quando a medula para de funcionar totalmente, então a aplasia de medula. Existem outras doenças que invadem também a medula óssea, né? Então, a maioria das doenças são doenças oncológicas, né? São doenças malignas que entram ali dentro da medula e começam a se reproduzir. E por que acontece, já que a gente está falando tanto em leucemia, né, que na verdade a gente poderia dizer sendo a mais citada, né, do problema é a mais comum em criança também. Né, é o câncer mais comum em criança. Exato, exatamente. Por que isso ocorre? Por que ocorre a leucemia? Não tem uma explicação, não tem uma justificativa. Os pais, quando a gente dá o diagnóstico, eles perguntam: o que a gente fez? Eu deixei de dar alguma coisa? Eu dei coisa demais? Eu dei muito chips? Muito... Não existe uma explicação. Não é uma anemia mal curada, né? Que existe, as pessoas pensam, dizem, os antigos dizem, é uma anemia que não curou e virou leucemia. Não é. É uma doença aguda que na hora que ela vem, ela aparece e manifesta. E é ao acaso, é uma loteria do azar. O Thomas teve, agora fica um tempão, um ano, às vezes quase não vem ninguém, daqui a pouco vem outra criança. Então é uma coisa ao acaso, né? É mais comum em crianças. A leucemia linfóide aguda, que é o tipo do Thomas, sim. E é o câncer mais comum na infância, né? A leucemia. Assim, gente, se você é de casa, a gente está fazendo umas perguntas aqui, mas se você quiser saber um pouquinho mais, tem a sua pergunta, pode ligar para cá. O nosso telefone é o 3340-0070. Bom, a doutora Marcela já explicou aqui rapidamente que o Thomas tem esse câncer. Isso, a leucemia. Ou seja, ele é portador de leucemia. Como vocês descobriram isso, Irene?
porque ele ia na creche com 4 anos. Daí ele começou a ficar pálido e com mancha roxa no corpo. Daí foi o médico da creche, pediu para fazer um exame. E dali já, na época era a doutora Patrícia, né? Fez exame e tudo e já foi dito que era leucemia. Quantos anos você tem, Thomas? 11 anos. 11 anos. É quanto tempo vocês descobriram isso? Agora, em agosto, faz 7 anos. 7 anos já. Adri, como é que ele consegue conviver tanto tempo aí com essa doença? Agora, mais do que nunca, está precisando de um doador. Até a gente está fazendo aqui essa entrevista, claro, para você conhecer um pouquinho também, porque o nosso programa merece isso, essas explicações para você aí de casa, mas também para fazer um apelo aí para o Thomas. Tanto tempo e ele apoiado também pela Casa de Apoio às Crianças Portadoras de Neoplasia. O Thomas, desde o início, né, mãe, na verdade, associado da casa há 7 anos. Ele já teve aí, fez uns 2 tratamentos com sucesso e agora pela 3ª vez voltou à doença. E a gente vem também, em nome da Casa de Apoio, divulgar a campanha que a gente está fazendo, que na verdade é aumentar o número de cadastros e doadores de medula. Então, na verdade, isso é muito simples, né? Eu não sei se você é cadastrada doadora de medula. Se não for, quando sair daqui, por favor, ir lá no EMOSC e se cadastrar. Então, é bem diferente da doação de sangue. Ah, eu não posso doar sangue. Não faz mal. Eu vou lá no EMOSC, aqui em Blumenau, na Rua Teodoro Routro, retira 5 ml de sangue e eu vou entrar para o Banco Mundial de possíveis doadores de medula. Então, pode ser que eu já sou há 12 anos cadastrada no banco. Eu ainda brinquei que eu falei, na minha medula não deve ser boa, porque ninguém me pediu até hoje. Mas a gente está, então, aí, os doadores, a gente está disponível a nível mundial. E já foi feita uma pesquisa com os 2 milhões de doadores cadastrados no Brasil e mais 4 milhões no mundo. E a gente até agora não achou uma medula compatível com o Thomas. Olha, a dificuldade, né? Vou doar sim, tá? Com certeza. Eu espero que a galera aí que esteja nos assistindo faça o mesmo. Temos telefone, é isso? Alô, quem fala? É a Vera, boa tarde. Vera? Sim. Oi, Vera, seja bem-vinda. Você fala de onde? Do Garcia. Sua dúvida, Vera? Susan, eu sou doadora de sangue. O que eu tenho que fazer para ser doadora de medula? Perfeita pergunta. Vamos lá, Marcela. Resposta para ela, para mim também. É uma dúvida que eu também tenho igual a sua, viu, Vera? Então é o que a Adri falou. É muito mais simples ser voluntário doador para o transplante do que o de sangue. O de sangue a gente ainda fica lá esperando aquela bolsa encher e tal, tem que fazer um monte de exame antes. Lá não, para ser um potencial, não é que você vai lá e já vai doar a sua medula. Não, primeiro você vai lá e vai doar, como a Adri falou, 5 ml de sangue. É uma coleta de sangue comum, como a gente faz no laboratório para ver um exame de sangue de rotina. E daí você vai ficar cadastrado. É importante sempre manter o seu endereço atualizado, seu telefone, que não adianta você ser um doador e depois o EMOSC tentar ligar e não acha, né? Ah, o Thomas, ele é doador do Thomas e não acha o doador. Então, tem que ter o endereço mantido, o cadastro sempre atualizado. Lembrar que se mudar telefone, manter esse cadastro atualizado. E um dia não, a Vera é doadora, então a Vera quer doar. Ah, tem uma criança lá em Curitiba que precisa da medula da Vera. Então, a Vera vai colher essa medula, daí sim, sobre anestesia, no hospital, é uma hack, é uma anestesia simples. E ali a gente vai colher essa substância gelatinosa dentro do osso. Isso não é na doação, não? Isso é só no dia que ela for realmente doadora de alguém, entende? Mas pra gente ser um potencial, um candidato, é só ir lá e colher o sangue da veia normal. A gente está mais ou menos há 1 mês, né, batalhando, desenvolvendo uma campanha para isso, pro caso do Thomas, e consequentemente a gente vai ajudar um monte de pessoas aí que precisam talvez da doação de medula. E o que a gente viu, até conversando com os amigos, no grupo, na família, tudo, eu percebi que a maior dificuldade das pessoas é isso. Meu Deus, eu vou lá no EMOSC, vão enfiar uma agulha de todo tamanho nas costas, eu vou doar a minha medula. E se eu doar a minha medula pro Thomas, por exemplo, e depois alguém da minha família precisar de doador de medula e eu sou compatível? A medula se regenera depois de um tempo. Então, assim, até o seu Celestino, o pai do Thomas, a gente sempre fala, ele pede pra gente enfatizar nas entrevistas. Não tá doando um órgão, entendeu? Sabe? Não é uma coisa que vai te fazer falta, né? Você vai salvar a vida de alguém e vai se regenerar depois e você, quem sabe, pode ser doador novamente. Então, vamos resumir. É através do sangue
Que é possível saber se a medula vai ser compatível, como, por exemplo, com o Thomas, que está precisando, com tantas pessoas aí que precisam. Aí depois, sim, é feita aquela pequena anestesia, que também não é nenhum bicho de mas 7 assim, cabeças. caso você for compatível, o Hemosk vai voltar a entrar em contato com você, entendeu? Então, assim, o meu primeiro passo, o que é? Eu vou até a Hemosk e falo, eu quero ser doador de medula. Eu vou lá, tirar meu sangue, vou me cadastrar, vou deixar meus dados atualizados e pronto, entendeu? Depois, se eu for compatível, daí o Hemosk vai entrar em contato e a gente vai passar para a parte, vão ter mais alguns exames, para daí eu passar para a parte da doação, né? Mas então, o primeiro passo é muito simples. E assim, não custa nada para ninguém, o Hemosk está aberto de segunda até sábado, de manhã inclusive, entendeu? Então é passar lá, tirar esse, o sangue e fazer o exame. A casa de apoio... Se você não quiser mais... Você tem como dizer, eu fiquei doente, tive algum motivo, eu não quero mais ser doador. Você tem como não doar. Mas aí, momento, assim, Marcela, né? se for compatível, beleza, eu vou conseguir doar, por exemplo, pro Thomas, tá? Aí depois, não vai me causar nenhum problema depois disso? Não. Aquelas células vão se Regenerar totalmente. Em um mês, o teu medula óssea tá totalmente... É simples e você vai ajudar tantas pessoas, né? Mais uma ligação. Alô, quem fala? Alô? Alô, quem fala? Caiu a nossa ligação, que pena. Esperamos muito tempo, mas pode ligar de volta pra cá, tá? É o 3340-0070. O Thomas tem uma situação que eu acho que é bacana a gente colocar aqui. Ele tá 7 anos esperando essa doação. Ou seja, essa leucemia, ela pode ficar esse tempo todo? Na verdade, ele não tá esperando a doação aos 7 anos. Normalmente, uma leucemia linfóide aguda como a dele, tem 80% de chance de cura, em média. 80%? Então, a gente fez o primeiro tratamento dele, que durou 2 anos. Terminamos o tratamento, fizemos uma festa, acabou, que bom, tá curado, tá ótimo. Como acontece com 80% das crianças. Só que, infelizmente, ele caiu nos 20%. E que a doença voltou. Então, ele não tá esperando o transplante todo esse tempo. A gente fez o segundo tratamento, que foi uma recidiva somente no testículo, nem foi na medula óssea, que também costuma curar só com a químio. A gente fez a segunda químio. E agora, quando terminou esse tratamento do testículo, que ela recidivou na medula óssea. Então, agora, quando é que foi a segunda recidiva, Irene? Então, de 2010, do ano passado, pra cá, julho, acho que foi, né? Março. Que a gente, daí sim, começamos a encaminhar e fazer uma busca e procurar ele. Porque até então, antes, ele não teria indicação. Ele tinha uma grande chance de ficar curado só com a quimioterapia. É tão difícil assim achar alguém compatível, uma medula compatível, Marcela? As chances são pequenas, mas assim, como o nosso banco ele é muito grande, a maioria dos meus pacientes conseguiram achar. Até o Thomas tem 3 doadores parcialmente compatíveis, né? Lá em Curitiba, onde ele vai fazer o transplante, a gente tem 3 doadores que são parecidinhas, mas não são 100%. E os médicos de lá querem um 100%. Então, ele tem 3 bem parecidos, mas ainda não achou e a gente quer achar um que pode ser perfeito. você aí, ó, que está nos assistindo. Para tanta gente, a gente está colocando aqui o caso do Thomas, né? Mas tanta gente está precisando. E assim, a gente tem ligação, mas só antes para colocar essa situação também. Marcela, o que acontece? Esse tempo aí que ele tá, porque é 1 ano então, né, na verdade, é urgência agora a medula para ele? O quanto antes, porque assim, ó, hoje ele tá fazendo quimioterapia, por isso que ele tá bem. Se eu parar a quimioterapia, pode ser que as células da leucemia voltem, pode ser que não, né? Mas a chance de voltar é muito grande, porque a gente já parou 2 vezes, a leucemia voltou, então provavelmente a gente parar a terceira, ela vai voltar. Então, hoje ele tá fazendo químio toda semana, até hoje ele tinha químio, a gente trocou para amanhã para ele poder vir aqui. Querido! Então, assim, toda semana ele faz químio, alguns dias é na veia, alguns dias é uma injeçãozinha no bumbum, ele toma uns comprimidinhos em casa e ele tá bem, ele tá sem doença ativa, o exame de sangue dele tá ótimo, ele tá conseguindo ter uma vida perto do normal, né, Thomas? Não pode andar de bicicleta, não pode subir muro, não pode comer algumas coisas, tem umas restrições, mas ele tá bem, tá com a doença não em atividade. Só que a gente precisa fazer a transplante nesse momento. Se voltar a leucemia, daí não adianta, a gente não pode fazer o transplante. Então, enquanto ele tá bem desse jeito, que a gente tem que fazer o transplante. Então, por isso que é urgente. Porque eu não sei até quanto tempo a gente vai manter ele assim bem com a quimioterapia. Claro, e fazer quimioterapia o resto da vida ele não pode, né? A gente quer parar essa quimioterapia logo, então para parar tem tanta criança assim como ele, né, que tá precisando. Vamos para a ligação. Alô, quem fala? Oi, Adélia? Amélia? Adélia. Adélia, você fala de onde? De Indaial. Indaial, obrigada por sua participação, sua dúvida, Adélia. Obrigada. Susan, eu gostaria de saber como eu sou portadora da doença diagnosticada artrite reumatoide.
Eu posso ser uma doadora de medula ainda com essa doença diagnosticada? Legal, boa pergunta também. E aí, Marcela? Isso é uma pergunta bem comum. Várias doenças não vão interferir na doação de medula óssea. Tudo vai depender de como ela estiver naquele momento. Então, a princípio, ela pode se cadastrar. Se ela for uma doadora, o médico vai fazer uma avaliação, vai ver como estarão os exames dela naquele momento, né? E dependendo das medicações que ela usa ou não, então ela pode. Então, todas as pessoas, mesmo que tenham alguma doença, podem se cadastrar e no momento de fazer o exame... ela é compatível, então vamos ver como é que tá os exames, porque a gente não sabe se ela vai ser doadora esse ano ou daqui 5 anos, então depende de como ela estiver naquele momento, mas pode ser candidata a doadora. Para saber a melhor forma é indo até o EMOSC, mais perto de você, aqui a gente tem na rua Teodoro Outro, inclusive antes eu até passei o endereço certinho para você. Gostaria que a mãe, Irene, fizesse o pedido aí para todos os nossos telespectadores para que o Thomas se recupere logo e depois traga de volta aqui no nosso programa, para a gente mostrar essa recuperação também. Tá certo. Eu queria pedir assim à população que fossem ao EMOSC, que doasse, que não é fácil. É difícil, gente. Até eu acabo ficando emocionada, querida. É muito. Imagina a situação de uma mãe, né? O Thomas está precisando muito, Adri, mais do que nunca. Então, repasso aí para você, para fazer esse apelo para tanta gente que nos assiste. O Thomas está precisando tanto, gente. Então, eu peço, né, em nome da Irene, do Thomas, em nome da Casa de Apoio, o Thomas é um dos nossos associados, então ele faz parte da nossa família também. Então a gente vem pedir realmente para você tirar um tempinho, vai lá no EMOSC, são 5 ml de sangue, é uma coisa que eu acho que deixa a gente tão gratificante, né? E a Casa de Apoio está inclusive começando uma campanha com o apoio da Agência Casa, da Inmeta, da Oficina das Palavras, que a gente vai tentar criar, entende, esse sentimento em todo mundo, para as pessoas terem um orgulho de dizer eu sou um doador de medula óssea, né? Então, assim, eu inclusive brinquei, a Marcela nos explicou que quando a gente recebe a medula, a gente pode mudar algumas características, entendeu? Que o cabelo pode ficar diferente. Falei pro Thomas que a cor da pele também. Ele é flamenguista, diferente do que eu, que sou vascaína. Já falei que o doador vai ser um vascaíno, que ele vai sair do transplante torcendo pelo Vasco. E eu prometo, né, trazer o Thomas aqui de novo. E a gente vai, com certeza, eu tenho certeza que a nossa esperança, Susan, é que EMOSC existe há poucos anos em Blumenau, né? E aonde pode ser feita essa doação. Então, assim, não tem muitas pessoas de Blumenau cadastradas no EMOSC. Então, eu tenho muita esperança de realmente mobilizar a população, sensibilizar, né? Agradeço o teu programa aqui mais uma vez e que a gente vai sim conseguir um doador compatível com o Thomas. E eu tenho esperança que é você aí, ó, que está nos assistindo, um telespectador aqui do nosso Ver Mais. Vamos fazer essa força, essa torcida aí pelo Thomas. Vá até o EMOSC, se não der hoje, vá amanhã, tanta gente precisando. E agora, em especial, a gente faz todo esse apelo aqui pro Thomas. Irene, muito obrigada por sua participação. Força, eu tenho certeza que vai dar certo, viu? Pensamento positivo, fé que com certeza vai dar. Com certeza vai. Vai ter alguém compatível aí pro Thomas. Querido, muito obrigada pela participação, tá? Marcela, mais uma vez, obrigada. Adri também, muito obrigada pela participação.